Olá, você que me acompanha, que está vendo esse vídeo, é com grande alegria, amor e temor que eu venho falar para você sobre um tema muito interessante, muito legal, na qual nós abordaremos aqui. E eu peço para você que fique comigo, pois vamos falar de assuntos muito interessantes, na qual diz respeito ao aquilo que nós acreditamos. Você que tem aquela dúvida na cabeça, onde não se sabe por que eu sou evangélico, ou por que eu sigo um meio cristão, como que saiu o protestantismo, porque o protestantismo é regido por 5 solas. O que são as 5 solas? É somente a fé, somente a graça, somente a glória a Deus, somente Cristo e somente a palavra de Deus. E diante desse contexto, nós vamos percebendo, ou seja, nós vamos enxergando que houve uma história a ser contada. A história foi contada e diante dessa história existiu vários contextos, onde nós vamos vendo que a Igreja Católica, num período pós-moderno, onde surgiram várias pessoas ali, numa pré-reforma, onde era contrário àquilo que a Igreja Católica Apostólica Romana viveu. E diante desse contexto que nós vamos enxergando, eu convido a você para adentrar um pouquinho mais a fundo, onde nós não temos muita clareza como isso foi desenvolvendo, como que nasceu o protestantismo, como que nasceu essas solas. Por que há essa diferença tão grande entre o protestantismo e a Igreja Católica Apostólica Romana? Você que tem essa dúvida, então convido você a ficar comigo. E para começo de conversa, eu quero falar para você que esse período onde o protestantismo nasceu, onde foi uma era considerada a era já moderna, que é um período entre o século XV e o século XVIII, nós vamos que houve várias transformações nesse período moderno. E quais foram essas transformações? Foram transformações sociais, culturais, econômicas e políticas. Para nós falarmos sobre isso, nós precisamos lembrar que nesse período a Igreja Católica dominava. A Igreja Católica, ela tinha um meio político, ela andava sobre um período onde controlava o social, controlava o econômico, então tudo era regido pela Igreja Católica. Ela controlava tudo. Então nesse meio, nesse tempo, houve pessoas, houve-se os pré-reformadores, na qual nós vamos falar daqui uns tempos, daqui a alguns minutos. E diante disso nós vamos ver que houve nesse tempo então a reforma protestante. Na Idade Média, da Idade Média foi para a moderna, para que você entenda. A Idade Média, ela já estava ultrapassada. Por que ela estava ultrapassada? Simplesmente ela estava esgotada, porque os seus valores que partiram de uma filosofia onde tudo se voltava para Deus, onde Deus exercia o papel sobre o povo, onde nós podemos falar que era uma teocracia, onde a Igreja Católica administrava, como aqui já disse, um meio social, cultural, econômico e político. Nós vamos vendo que as pessoas estavam desgostosas como as coisas andavam. Então, nesse período moderno, nós vamos entendendo que Deus quis um meio diferente de agir com o seu povo. Você me fala assim, mas foi Deus que quis que não fosse esse período teocrático. Na verdade, tudo começa com um desapego. Primeiramente, para você entender sobre isso, existiam vários filósofos. E a filosofia, o helenismo, que nasceu até mesmo antes de Jesus, eles ditavam como nós devemos pensar. O pensamento, como aqui já disse, na época da Idade Média, essa época foi uma época muito conturbada, uma época de trevas, conhecido como a época de trevas, onde, como eu já disse, a Igreja Católica Apostólica Romana fez coisas horríveis. Então,
nós vamos começando a perceber que a filosofia, a teocracia, o povo não estava vendo isso como uma coisa boa. Então, diante disso, nós vamos ver que Deus quis mexer nesse contexto, onde as pessoas estavam esgotadas desse meio como era feito, onde a igreja regia sobre o povo. Então, houve-se ali uma filosofia diferente, onde a primeira filosofia era de Deus sobre o homem, agora vai vir uma filosofia diferente, onde o homem é o centro, o antropocentrismo. E nesse antropocentrismo, é um antropocentrismo humanista, e a palavra já diz, quando nós pegamos e vemos o que significa o antropocêntrico, nós vamos entender que o antropocentrismo é o homem no centro. Então, diante disso, a filosofia mudou, onde começou a se desenvolver artes, começou a se desenvolver a comunicação, e tudo isso nessa idade, da idade média para a idade moderna. As artes, a comunicação, e é interessante falar sobre a comunicação, porque a partir da comunicação, ou seja, a imprensa começou a fazer jornais, a Bíblia foi escrita nesse período ao inglês, onde nós podemos ver que Johannes Gutenberg, que viveu do ano 1400 a 1468, ele foi a primeira pessoa que desenvolveu a máquina de tipografia. Então era começado a escrever, a escrita começou a ser feita, porque quando nós olhamos nesse contexto, logo nós vamos percebendo que aqueles que tinham estudo eram somente pessoas que estavam no meio religioso, ou seja, padres, monges, uma pessoa que tinha muito dinheiro, tinha esse recurso do estudo, tinha recurso à letra. Então, os pobres não tinham acesso à leitura, eles não tinham acesso à Bíblia Sagrada. Aí então nós vamos começando a perceber que essa idade moderna, ela começou a visar outras coisas, aonde ajudou no desenvolvimento da palavra de Deus, aonde o primeiro livro que foi escrito através das máquinas foi a Bíblia Sagrada. E olha que interessante, e também nesse período nós podemos falar também do intercâmbio comercial, onde os países eles eram muito centralizados em si. A palavra ficou redundante, mas para que você entenda, os países não estavam fazendo esse intercâmbio de compra, de venda, de troca. Então começou a haver, na Idade Moderna, começou a haver isso. Começaram a buscar outros países para trocar, para vender. E nesse período nós vamos entendendo que as coisas começaram a evoluir. E nesse período, então, nós podemos chamar o período de renascimento, o renascentismo. É o renascer da cultura, a cultura grego-romana. E para nós falarmos dessa cultura, é interessante falar que quando um povo quer dominar outro povo, nós podemos pegar ali um pouco antes de Cristo, existia um homem chamado Alexandre Magno. Quem foi Alexandre Magno ou Alexandre o Grande? Foi ele que conquistou o mundo de tal maneira, e ele usava certas coisas para dominar outros povos. É claro que ele usava de seu arsenal, ele usava do seu povo para ir contra outros povos, mas ele usava de várias coisas, onde a arquitetura, assim que ele dominava, ele colocava a arquitetura do seu povo para outro povo, ele colocava pinturas, idiomas, ele colocava pensamentos filosóficos do seu povo para outros povos. Então isso é uma maneira de nós entender que quando um povo quer centralizar a sua gestão, aquilo que ele entende por certo, ele faz isso. Ele mexe na arquitetura, ele mexe na pintura, ele mexe no idioma e nos pensamentos filosóficos. Hoje nós vemos o Brasil. O Brasil tem vários tipos de pensamentos, seja ele cristão, candomblé. Nós vemos vários segmentos dentro da religião.
E dentro então nós vamos entendendo que a cultura influencia em tudo. A religião influencia, a política influencia, a pintura, o idioma, tudo influencia. Então, nesse período de renascimento, nós vamos perceber que todas essas coisas foram modificadas para que se conseguisse centralizar o pensamento daquele povo naquela época. Então, nós vamos ver que a nobreza desejava livrar-se das amarras da Igreja Católica. Por quê? Eles queriam estudar a igreja, eles queriam estudar a língua grego-romana. A Bíblia, para você ter uma ideia, o Novo Testamento, ela foi escrita no grego Koiné. Na época, pouquíssimas pessoas falavam sobre isso. Então, eles começaram a traduzir a Bíblia do original dela. Olha que coisa interessante. Então, nós vamos percebendo que esse período do renascimento, a nova visão de enxergar as coisas, nos ajudou e ajudou muito. Onde, como eu já disse, as pessoas que tinham acesso, as pessoas ricas da época, elas queriam estudar o grego. Nós podemos falar também sobre... Eles queriam impor a volta às Escrituras, eles queriam genuinamente servir como os apóstolos serviram. E olha que coisa interessante. Quando nós falamos sobre isso, e é muito importante ressaltar, porque havia-se um sentimento sobre eles. Eles tinham desejo de mudança, porque o que acontecia, como aqui já disse, a igreja impunha coisas sobre o povo, onde era-se feito indulgências, onde pessoas eram mortas, aquelas que não acreditavam em Deus, onde não acreditavam no Deus cristão, era morto. Então, o povo estava se sentindo pesado diante daquilo, onde a Igreja Católica Apostólica Romana começou a exercer um poder muito forte sobre o povo, lembrando que havia miséria, lembrando que o povo não tinha voz, lembrando que o povo não tinha estudo. Uma coisa que eu quero deixar que é muito interessante, quando nós começamos a estudar a Bíblia, nós começamos a perceber que Deus sempre age, Deus sempre agiu de forma que o povo entendesse. Então, quando Deus ia realizar algo, Ele primeiro falava com o seu povo. E não foi diferente nesse período. Para entender o protestantismo, nós temos que entender que não nasceu de uma hora para outra. O protestantismo não nasceu do dia para a noite, onde existiam os pré-reformadores. Então Deus usa meios, Deus avisa antes para acontecer alguma coisa. Para você ter uma ideia, a palavra de Deus, assim que Jesus nasceu, onde ele pregou, onde ele falou da boa nova, ele falou do evangelho, onde Deus se fez carne, nós vamos vendo que esse período foi um período muito bonito, onde a pavimentação, onde as estradas estavam sendo pavimentadas para outros povos, para outras nações. E a filosofia, o que a filosofia ajudou nisso, nesse período helenista, o helenístico? Nós vamos percebendo que o povo se perguntava muito, existiam muitas ideias. Então Jesus, ele veio com uma ideia. É claro que a ideia de Deus sobre o povo, ela é maior e ela é melhor, porque ela vem mostrar para nós a nossa ineficácia em buscar a nós mesmos, e Jesus mostrando que nós devemos morrer para o nosso eu e viver para Deus. Então Jesus, ele viu que ele nasceu no período certo, onde as estradas estavam sendo pavimentadas e as pessoas se perguntavam qual é o caminho certo, onde Jesus, ele vai falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha que interessante. E nesse período foi da mesma maneira, assim como Deus avisava através dos profetas para falar com o povo diante de um juízo ou de alguma coisa que iria acontecer, não foi diferente nesse período. Deus levantou os conhecidos pré-reformadores, onde nós vamos falar de John Luz e John Wycliffe. Aí você me pergunta, quem foram essas pessoas?
Vamos falar primeiramente de John Wycliffe, que nasceu no período de 1328 a 1384. Ele era de uma família nobre, onde ele foi professor numa cidade de Oxford. A primeira edição bíblica em inglês foi ele quem traduziu. Olha que interessante. E ele defendia a verdade bíblica como um bem acessível a todos. Para nós entendermos então, nesse período as pessoas não tinham, as pessoas mais pobres, as pessoas que não tinham um certo privilégio, elas não tinham acesso à cultura, não tinham acesso à Bíblia, eles não tinham acesso ao conhecimento. Então, John Wycliffe, ele defendia que a Bíblia devia ser traduzida e ser acessível a todas as pessoas, não somente aos ricos ou aos padres da época. É interessante que a missa que era feita antigamente, ela era feita em latim. As pessoas, os cantos gregorianos, onde o padre ficava de frente para o altar, não ficava de frente com o povo, então era muito diferente as coisas no passado. Então nós vamos vendo que nesse período as pessoas iam na igreja, mas não entendiam o que acontecia lá, pelo simples fato de não ser na língua deles, os hinos, os cânticos, ser tudo em grego, romano, não se entendia o que estava sendo falado. Então, John Wycliffe defendia que as pessoas tinham que ter acesso à Bíblia Sagrada. E nós vamos percebendo que ele foi um crítico do papado também. É muito interessante quando nós falamos sobre isso, e ele defendia a tese que não se deveria ter um papado, ou centralizar a igreja em uma pessoa. E por que ele diz isso? Porque simplesmente ele achava na ideia dele que esse poder centralizador não ajudava muito nos seus conceitos. Por exemplo, para que você entenda, um país é liderado por um presidente, assim como o Papa rege sobre toda a religião católica apostólica romana. E diante desse contexto nós vamos vendo que existem vários povos. Existe o povo brasileiro, existe o povo boliviano, argentino, uruguaio. Então existem muitos povos. Então John Wycliffe ele acreditava que as pessoas, esse papado não era eficiente, onde uma pessoa só ficaria uma coisa estranha, onde não conseguiria ter muito acesso, porque cada povo tem o seu problema. Então, por exemplo, se uma pessoa que está lá em Roma, como o Papa, ele rege aqui no Brasil, muitas vezes ele pode não saber o que está acontecendo, as deficiências que há dentro do Brasil. Então ele acreditava que é ineficiente o papado. Então nós vamos vendo que ele, nas suas pregações, ele usava este termo. Ele pregava contra o papado e também acreditava que as pessoas deveriam ter acesso à Bíblia, todas as pessoas. Então nós vamos entendendo que, olha que interessante, para você que é estudioso, por que ele não acreditava que o Papa, ele não acredita, assim como nós protestantes não acreditamos no papado? Porque ele usurpa o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você, como assim? Olha para você entender, em Mateus 23:9, você quiser pegar a sua Bíblia aí, vai falando sobre que ninguém pode chamar o outro de pai. Olha que interessante, quando nós falamos de pai, por que ele usurpa o pai? Estamos falando do pai, vamos falar do Filho e do Espírito Santo. Ninguém pode usar esse termo pai. Aí você pode me perguntar, mas eu chamo o meu pai de pai, isso é errado? Não está falando nesse contexto, mas está falando nesse contexto de que o pai eterno, aquele que é maior, nós não devemos chamar alguma pessoa ou centralizar o poder nela. O único que merece glória é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando nós falamos de Pai, nós temos que entender que nós não devemos chamar ou colocar outras pessoas acima de nós.
acima, por exemplo, assim, centralizar a nossa religião, como faz a Igreja Católica Apostólica Romana, onde centraliza o papado. E o que significa papa? Pai, simplesmente isso. Então nós vamos entendendo que quando nós colocamos uma pessoa acima, fica estranho. Eles falam que não, mas eles colocaram o Papa, o Pai, o Papa, hoje o Papa Francisco, ele rege sobre a igreja. Então isso é errado, quando nós chamamos o Papa Francisco de Papa, é simplesmente isso, não é certo. E por que ele usurpa também sobre o Filho? Porque a Igreja Católica Apostólica Romana diz que o Papa, ele é a cabeça da igreja, é ele quem dá a fundamentação, onde nós podemos falar que é a pedra fundamental, a pedra angular. Nós vamos vendo que na Bíblia lá fala sobre Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. E o que a Igreja Católica Apostólica Romana vê nisso? Que foi exercido ali, e é bíblico quando se fala que foi dada uma chave. E qual é o significado disso para você que não entende? O que foi dado a Pedro ali? Se foi realmente para que ele fosse um papa, o primeiro papa? E na verdade, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela erra, ela peca quando se fala disso. Porque o texto sem contexto é pretexto para a heresia. Então nós vamos entendendo que quando se fala Pedro, tu és pedra, está falando de pedregulho. E sobre essa pedra, aí Jesus não está falando sobre Pedro, está falando de si mesmo. E quando ele fala de si mesmo, Pedro, tu és pedregulho, mas aí já quer dizer que eu sou a rocha. E sobre essa rocha, Jesus falando de si, edificarei a minha igreja. Então, a pedra fundamental, a pedra angular, não é Pedro, não é o Papa, e sim Jesus Cristo. Quando nós entendemos isso, então nós vemos que há uma heresia sobre isso. Nós não podemos colocar o Papa sobre tudo, porque a cabeça é Jesus, e a Bíblia dá respaldo para isso, onde nós vamos vendo que Jesus é a cabeça e nós somos os membros, entendeu? E porque ele usurpa também sobre o Espírito Santo. Quando nós falamos sobre o Espírito Santo, nós estamos falando sobre que ele é o substituto de Deus. Eu escrevi aqui, mas não vou conseguir. Depois eu vou deixar para você escrito aí, para você ver. Lucarius Filidei, o substituto do Filho de Deus. Para entendermos sobre isso, o Papa acha que ele é o substituto do Filho de Deus. E isso não pode acontecer, por quê? O substituto do Filho de Deus é o Espírito Santo. Ele está usurpando então o papel do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça. Então nós vamos entendendo que a religião católica apostólica, quando coloca o papado acima de tudo, nós vamos ver que isso é uma heresia. Então John Wycliffe, ele viu isso, ele não concordava com isso. Então, por pregar contra isso, porque é assim que funcionava antigamente, as pessoas que iam contra a Igreja Católica Apostólica Romana, elas eram mortas. E foi isso que aconteceu com John Wycliffe. Ele foi condenado como um herege pelo Papa Gregório. Olha que interessante. Nesse período, eles pensavam que ia conseguir abafar. Mas o próprio John Wycliffe, ele falou, vocês não vão conseguir abafar a verdade. Vocês não vão conseguir centralizar em vocês, porque a verdade é uma só. Olha que coisa interessante. Então, nós vamos entendendo que havia de nascer outras pessoas. E agora nós vamos falar de John Hus. Ele foi nascido na região de Boêmia, hoje conhecido como a República Tcheca. Ele viveu e estudou em Praga. E ele entrou em contato com os escritos de John Wycliffe. Agora nós estamos falando de John Hus. E o que ele pregou contra? Ele pregou contra as indulgências. Para você que não sabe o que é uma indulgência, por exemplo, se você tinha algum pecado e falasse para o seu
padre confessasse o seu pecado, o padre ia dizer: para que você seja perdoado, você tem que dar alguma coisa. Aonde foi num período onde a Igreja Católica Apostólica Romana, ela tinha muitas terras, conseguiu fazer muitas coisas em prol de si, onde foi se cobrado essas indulgências. Por exemplo, se você pegasse uma pessoa rica, ela tinha dinheiro, ela tinha um poder aquisitivo. Então, diante disso, nós vamos percebendo que eles cobravam muitos, vamos dizer assim, impostos para que fosse perdoados os seus pecados, ou para que a pessoa que foi morta saísse mais rápido do purgatório, e assim era feito nesse período. Então, nós vemos que há um certo descontentamento, não só de algumas pessoas, mas da igreja em si, porque a igreja numa totalidade na época estava pobre, estava sofrendo. Então ele pregou, John Luz pregou contra isso, e o que aconteceu com ele? Simplesmente ele foi morto, ele foi condenado à fogueira. Então nós vamos vendo que, olha para você que interessante, segundo alguns historiadores falam que existiam pinturas, e diante dessas pinturas nós vamos vendo que nós vemos o Papa andando num cavalo, e depois eles faziam uma imagem de Cristo descalço. Olha que desproporção. E também existiam outras pinturas, como quem for historiador, quem gostar de ver, pode procurar aí, onde tinha uma imagem, não sei se tem ainda, tá bom? Mas de Jesus beijando os pés dos discípulos, e fizeram uma imagem também do Papa, as pessoas beijando o pé do Papa. Olha que desproporção. Então, o poder centralizado no Papa, Jesus menor e o Papa maior. Simplesmente, e John Luz viu isso, ele ficou bem enfurecido, e ele pregou contra isso, veementemente. Então, ele foi preso, ele foi levado a depor, e num concílio, onde foi chamado Concílio de Constança, ele foi condenado à morte, como aqui já disse, e morte de fogueira. Olha para você que interessante. Antes dele morrer, quando já estava na fogueira, ele pegou e pregou. Ele falou o seguinte, olha, no seu momento ápice, onde ele iria morrer, ele pegou simplesmente e falou: olha, hoje vocês estão matando um ganso, porque John Luz fala que significa ganso. Hoje vocês estão matando um ganso, mas daqui 100 anos vai nascer um cisne. Olha para você a profecia instalada. Houve-se então uma profecia de John Luz, que havia uma pessoa que havia de dar sequência desses pré-reformadores. Olha que interessante. Então ele falou isso, e de quem que ele estava falando? E agora nós entramos em Martinho Lutero. Passou-se 102 anos depois disso. Olha que interessante como a profecia estava correta. Passaram-se 102 anos. Foi no momento, esses 102 anos, foi onde Martinho Lutero colocou as suas 95 teses na porta de Wittenberg. Olha para você que interessante, mas vamos falar sobre Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele viveu num período de 1483 a 1546. A história de Martinho Lutero é interessante porque os seus pais queriam que ele fosse um advogado. Mas durante um período, quando ele era ainda jovem, ele estava indo de um lugar para um outro lugar. Então ele tinha que atravessar para chegar num outro lugar. E havia de cair ali naquele momento uma tempestade. Olha para você que interessante. E ele fez ali um voto com Santa Ana, aonde ele fala assim: se eu não for morto por essa tempestade, não cair um raio em mim, eu vou virar um monge. Olha para você que interessante, ele não foi morto, então ele foi um monge, contrariando aquilo que os pais deles queriam, onde ele já tinha os livros, estava estudando já sobre a advocacia, então ele jogou os seus livros fora de advocacia e começou a viver para a igreja, onde ele foi um monge agostiniano. O que é um monge agostiniano? Vive de acordo com o que Agostinho pregava, e foi muito interessante isso.
Então nós vamos vendo que nesse período, quando nós falamos da história dele, ele era uma pessoa que não entendia Deus. Ele via Deus como um Deus mau, um Deus que punia as pessoas. Embora Agostinho falasse muito sobre a graça, ele não conseguia compreender Deus. Então podemos dizer que ele era muito confuso em suas ideias. Então, num período que nós podemos falar do período de 1511 a 1517, ele tinha um sonho de visitar Roma. Esse período foi determinante para que ele conseguisse ter a visão que ele teve para que a reforma fosse cumprida. Então vamos lá. Ele conheceu a cidade de Roma. Ele começou a ver como as coisas eram feitas, onde as pessoas, os líderes, os padres, os papas, o Papa no caso, eles ficavam muito em volta de superstições, onde eles colocavam a cabeça, para você ter uma ideia, colocava a cabeça num certo lugar, onde eles praticamente idolatravam, alegando que era a cabeça de João Batista. Então as pessoas viviam em penitência, eles viviam em volta daquilo e eles davam tudo que tinham para a igreja. Então Lutero começou a ver isso e começou a ter uma visão diferente. Ele começou a perceber que as coisas não eram do jeito que parecia. Ele, como era um estudioso da palavra de Deus, ele conhecia a Bíblia de capa a capa. Nós vamos percebendo que a Bíblia dizia uma coisa e a igreja em si dizia outra. Isso é muito importante. Quando nós falamos da Igreja Católica Apostólica Romana hoje, nós vamos ver que a igreja está acima, os dogmas, a tradição está acima da palavra de Deus, para que você entenda. Como que nasceu então o protestantismo? Simplesmente a visão de Martinho Lutero, John Hus, John Wycliffe. Eles tinham a ideia que a palavra vem em primeiro lugar e depois nós damos a ciência, a dogmas, a tradição, a cultura que é exercida ali. Então Lutero pegou, ele gostava muito de estudar sobre Romanos, e quando nós falamos de Romanos, fala sobre o pecado, e sobre isso ele não entendia Deus muito por causa disso, porque ele também não se achava digno de estar na presença de Deus, e na verdade ninguém é digno de estar na presença de Deus, e nós vamos entendendo daqui a pouco, vamos falar sobre as 5 solas, que nós vamos chegar nesse assunto. Então, como ele amava o livro dos Romanos, e também está escrito isso em Hebreus, ele simplesmente pegou e leu: o justo viverá pela fé. Olha que interessante, se o justo vive pela fé, ele vive pela fé, a salvação vem pela graça mediante a fé. Olha para você que interessante. Então pregar indulgências, pregar penitências, para que você se achegue a Deus, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. E nós podemos, não nesse momento, mas falar sobre os livros apócrifos, porque o protestantismo tem menos livros que os livros do católico, simplesmente porque esses livros apócrifos contêm erros, há divergências bíblicas. Se nós cremos que a Bíblia, ela é inspiração de Deus para o homem, ela foi inspirada por Deus e os homens escreveram, nós temos ciência que não podem haver erros. E se nós dermos ênfase para esses livros apócrifos, nós vamos entendendo que não foi inspiração de Deus, para deixar isso bem claro. Então agora nós começamos a perceber que então a cabeça de Martinho Lutero, ele tinha entendido que o justo viverá pela fé. Então ele começou a pregar sobre as indulgências. E como eu já disse para vocês, tudo aquilo que era pregado contra aquilo que a Igreja Católica Apostólica Romana pregava, era de fato condenado, ou seja, a morte, ou seja, a exclusão. Então foi isso que começou a acontecer com Martinho Lutero. Ele ficou na frente
das autoridades da época da religião católica apostólica romana, onde nós vamos percebendo que ele defendeu a fé bíblica, ele defendeu a fé genuína, onde ele falou: eu posso me dobrar perante a Igreja Católica Apostólica Romana desde que ela siga os parâmetros bíblicos, siga os parâmetros apostólicos, que era na época onde os apóstolos começaram a pregar o Evangelho. Então a Igreja Católica olhou para Martinho Lutero e expulsou ele da igreja. Ele não ficou na Igreja Católica Apostólica Romana pelo simples fato de ser excomungado. Então foi aonde que ele pegou e começou a dar ênfase, começou a fazer uma teologia, falando sobre aquilo que ele acreditava ser verdadeiro. Muitas coisas hoje em dia ainda são usadas dentro da teologia que ele formou, para você ter uma ideia. Mas a teologia sistemática, a teologia que foi desde ali no começo dos patrísticos, como nós podemos falar de Agostinho de Fona, depois na Idade Média, como nós podemos falar, eu esqueci o nome da outra pessoa, São Tomás de Aquino, isso, e agora nós podemos falar de Martinho Lutero. Esses foram grandes teólogos. Então eu quero falar para você que a teologia ela vai avançando. Então desse avanço, Martinho Lutero começou a falar sobre aquilo que a Bíblia falava. Então onde nós podemos começar a perceber que o povo rico, deu ênfase para aquilo que ele estava falando, porque eles queriam também, eles não queriam ficar presos. Lembra que eu falei no começo? Que as pessoas estavam enfadadas nesse período de modernismo, as pessoas estavam enfadadas da religião católica, onde impunha muitas coisas sobre as pessoas. Então eles deram uma ênfase para Martinho Lutero para desenvolver essa teologia, onde nós podemos falar também que um grande representante dessa época foi João Calvino, também um dos maiores teólogos da época. Podemos falar também de Jacó Armínio, onde também fez uma grande teologia. Então, diante disso, nós vamos vendo que houve-se uma defesa da fé. E o que é essa defesa da fé? E agora nós chegamos nessa parte final, sobre as 5 solas. Não se sabe quem criou as 5 solas. Algumas pessoas dizem que foi Martinho Lutero, outras dizem que foi João Calvino, mas na verdade não se sabe. Em seus escritos não se falam sobre isso. O que certo se fala que é na religião protestante, onde hoje houve essa repartição do cristianismo, onde saiu a religião protestante através de Martinho Lutero. Nós vamos ver que a teologia começou a ser feita, onde eles defendiam essas 5 coisas, que é a sola fide. O que é a sola fide? É somente a fé, onde nós vamos falar vamos falar hoje somente sobre o que é a sola gratia, soli deo gratia, que é a graça. Nos outros vídeos eu vou falar para você sobre as outras solas, que não vai dar tempo, o vídeo vai ficar muito comprido. Então, sola deo fide, sola fé, sola Christus, sola escritura e sola gratia, como aqui eu falei. Então são essas 5 solas. Vou deixar aí para você. Somente a fé, somente Cristo, somente a Escritura e somente a Deus, somente a glória a Deus e somente a graça. Então era defendido essas 5 solas. Agostinho de Fona, quando nós vamos falar sobre a sola gratia, a sola graça, somente a graça. Nós vamos falar então de Agostinho. Agostinho, ele é considerado um dos patrísticos, ele que foi um dos maiores teólogos que existiu, considerados até hoje, e segundo alguns historiadores, um dos maiores pregadores que já existiu. Nós vamos entendendo que ele falou muito sobre a graça. Nesse período, onde era um período muito conturbado, onde pouco se falava da graça. Então ele desenvolveu
uma teologia falando sobre a graça. E o que isso significa? O que é a graça? Então Agostinho começou a desenvolver esse projeto, onde nós entendemos que a graça ela é uma dádiva dada pelo Pai em Jesus Cristo. Para você entender, havia-se um pecado sobre nós, para que você entenda a graça. Esse pecado é conhecido como pecado original. O que é o pecado original? Esse pecado foi herdado através de Adão e Eva. Adão e Eva pecaram. Eles que estavam no jardim do Éden, onde Deus tinha falado para não comer da árvore do bem e do mal e da árvore da vida. São duas árvores. Então, diante desse contexto, nós vamos vendo que eles comeram do fruto da árvore do bem e do mal, onde eles eram proibidos. Então foi herdado para nós esse pecado original, onde a palavra de Deus diz que todos estamos destituídos da glória, estamos todos destituídos da presença de Deus. Não há quem está sem pecado, não existem pessoas. Algumas pessoas dizem, como nós podemos falar do católico apostólico romano, que Maria ela era uma mulher sem pecado, e na verdade não. A própria palavra dá ênfase para isso, que todos estão destituídos da glória de Deus, todos pecaram. Quando se falam todos, não se faz menção a menos uma pessoa, mas todos, abrangendo todas as pessoas. Então Maria não está de fora disso, isso nós entendemos. Então quando nós começamos a entender que o pecado está em nós, havia-se um peso em nós, onde nós não conseguíamos chegar até Deus. E quando nós falamos sobre a sola gratia, somente a graça, nós estamos falando, querendo dar ênfase que é pela graça em Jesus Cristo, porque o sacrifício de Jesus na cruz do madeiro, onde o seu sangue verteu, nos deu a liberdade, onde nós somos justificados por Deus. O que é ser justificado? Simplesmente Jesus pagou o preço, a dívida que estava em você. Olha que coisa interessante. Então a graça, ela vem falar sobre isso. Olha que coisa interessante. O que essa graça nos trouxe? Paz com Deus. Nós vemos que existem 3 tipos de graça. Existe a graça preveniente, a graça justificadora e a graça santificadora. E nós vamos falar sobre esses assuntos e já encerrar por aqui. A graça preveniente, ela fala dos constituintes da patrística, onde eu falei para você sobre Agostinho de Hipona. Agostinho, ele desenvolveu a seguinte atuação, a seguinte visão, onde é o Espírito Santo, isso é a graça preveniente, tá? A atuação do Espírito Santo em nós, de nos convencer do pecado e para nos achegar em Deus. Isso é tudo bíblico. Eu vou deixar para vocês Efésios 2, 8, 9, Romanos 3, versículo 4. Então, falando sobre isso, essa constituintes da patrística, falando da graça preveniente, onde nós nos achegamos a Deus através do Espírito Santo, pois é o Espírito Santo que nos convence do pecado e da justiça. E nós podemos falar da graça justificadora, como eu já disse para você, você recebeu o perdão. Como eu já disse, era para você estar morto, era para nós todos estarmos mortos. Mas Deus, Jesus, nos deu vida, como a palavra de Deus diz, vida em abundância. E se hoje nós temos vidas em Cristo, nós somos justificados. Nós podemos falar que quando Jesus ele falou está consumado, ele está falando, quando nós pegamos a etimologia da palavra que está sendo falada ali, consumado, quer dizer simplesmente está pago. Então a justificação simplesmente é isso. Aquele fardo que estava em você, Jesus tomou sobre si. Ele se fez pecado, ele tomou os nossos fardos e nos deu vida. Olha que coisa interessante. Então existe a graça preveniente, a graça justificadora, e agora nós vamos falar sobre a graça santificadora.
ela simplesmente vem falar para nós que quando nós nos achegamos a Deus, através da atuação do Espírito Santo, através do perdão que é dado através de Jesus, agora nós somos santificados. Quando nós aceitamos Jesus na nossa vida como único, suficiente Salvador da nossa vida, e Senhor, é claro, é colocado em nós o Espírito Santo, nós somos selados com o Espírito Santo. Então nós começamos a brotar antes que eram sementes, antes que eram frutos ruins, frutos de morte, como nós vemos lá em 1 Pedro. Você pode ler o livro lá da carta de 1 Pedro, vai falando sobre isso. Geração de frutos, frutos impuros e depois frutos. Em Gálatas 5 vem falar sobre esses frutos, o fruto do Espírito. Há vários frutos. Então nós começamos a ver que nós começamos a se santificar. Nós éramos uma pessoa ruim, fadada ao pecado e morrer pelo pecado. Agora o Espírito Santo agindo em nós, agora que nós somos justificados, nós começamos a ser santificados, a ser transformados. Então nós falamos aqui sobre a sola gratia, somente a graça. A graça, ela faz isso em nós. Ela nos santifica, ela nos justifica, ela mostra para nós que nós somos, através do Espírito Santo, ela consiste em nos achegar até Deus. Então, obrigado a você que nos acompanhou. Nós vamos continuar falando sobre essas solas e que isso seja proveitoso para a sua vida, em conhecer mais sobre Deus. Porque quando nós conhecemos o nosso passado, nós poderemos ver o nosso futuro. Então aprender sobre a história, aprender sobre aquilo que somos, se somos cristãos, por que somos cristãos? Nós devemos ter essa pergunta. E conhecendo o passado, com certeza nós andaremos mais firmes. Porque a palavra diz que a fé, ela é dada pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais nós conhecemos sobre a palavra, sobre a história da igreja, mais nós vamos nos fortificar na fé. Que isso seja a palavra de Deus para a sua vida. Fique com Deus, fique na paz do Senhor.